E aí, beleza? Hoje, dando continuidade às respostas da seção do site Pergunte ao Especialista, nós temos a pergunta do Diogo. Ele está enfrentando um problema relacionado a aprendizado em casa. E para isso nós convidamos mais uma parceira do site, a Sandra. Ela é psicóloga, especialista em psicopedagogia e com graduação na Universidade de Ibirapuera e especialização pela FMU. No começo nós iremos apresentar a pergunta do Diogo e logo em seguida a resposta da Sandra. Segue lá. Boa tarde a todos, meu nome é Diogo, tenho 35 anos, resido aqui na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Sou divorciado, tenho 2 filhos, um garoto de 9 anos e uma menina que vai completar 7 anos agora em dezembro. Ela ingressou esse ano na primeira série na escola, está começando a se alfabetizar e minha dúvida é em relação a isso. Eu tenho tido algumas reclamações da professora da escola que ela tá tendo um pouco de déficit de atenção, não sei se seria essa a palavra exata, ou ela tem um pouco de dificuldade em acompanhar a produção da classe. Um exemplo, ela fez uma prova essa semana, enquanto a classe toda demorou em média 1 hora para resolver as questões da prova, ela demorou quase 3 horas para estar fazendo essa prova. E também algumas vezes, tendo que copiar algum texto da lousa, ou tendo algum ditado, alguma lição que tenha número, ela perde o foco, ela demora muito para fazer. E aqui em casa também, aqui em casa temos feito os treinamentos para ajudar ela, onde nós colocamos textos para ela copiar, textos de histórias em quadrinho, ou de histórias de livro. E a gente nota realmente que ela perde muito foco, que ela perde muita atenção, que ela pega a lição, ela apaga 10 vezes a mesma palavra. E qualquer coisinha tira o foco dela. E algo que demora, que seria algo para ela fazer em 10, 15 minutos, às vezes ela demora 1 hora, 1 hora e meia. Eu queria saber o que eu posso estar fazendo. A professora orientou a gente procurar um pediatra para ver se tem alguma solução, alguma medicação. Achei um pouco de exagero. Eu queria saber se tem algo que eu possa fazer aqui em casa para estar ajudando ela a ter um pouco mais de foco no que ela está fazendo. Muito obrigado. Olá, sou Sandra, psicóloga, especialista em psicopedagogia. É um prazer contribuir com algumas informações e orientações a respeito da dificuldade de aprendizagem que angustia muito as crianças e seus pais. Bem, primeiramente vamos entender o que é dificuldade de aprendizagem. Quando uma criança não está conseguindo aprender, significa que alguns fatores estão dificultando esse processo de aprender. Geralmente, os fatores que mais contribuem para a dificuldade de aprendizagem são os fatores familiares, escolares, psicológicos, sociais e orgânicos. Falarei brevemente a respeito deles só a nível de informação. O fator familiar geralmente vem de famílias que são muito desamorosas, violentas, autoritárias ou até muito permissivas. E essas atitudes acabam refletindo na aprendizagem da criança. O outro fator é o fator escolar. Vou falar apenas de um deles. É o método de ensino. Às vezes o método que a professora está usando não está sendo esclarecedor para aquela criança. Para as outras está tudo bem, mas para aquela criança que está com algum tipo de dificuldade, ela não está conseguindo entender o que a professora está querendo ensinar. Logicamente que vai influenciar, que vai refletir na dificuldade de aprender. Outro fator também que é muito importante é o fator social. Às vezes a criança ela tem características que podem gerar preconceitos, discriminação, bullying, e esses fatores são muito importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. Que o bullying, por exemplo, ele afeta demais a autoestima da criança e acaba desestimulando-a de estudar, de querer aprender, de querer ir para a escola.
Outro fator também que é muito importante é o fator orgânico, que está envolvido com o quê? Com a audição, fala, visão, e esses fatores eles são determinantes, né, para se aprender. Se a criança tiver alguma dificuldade, por exemplo, na visão, é lógico que a aprendizagem dela vai ser afetada. E para finalizar, o fator também que é muito determinante para o processo de aprendizagem é o fator psicológico, que envolve as questões emocionais e as questões cognitivas, como a capacidade de concentração, atenção, memória. Então, são fatores determinantes para se ter um bom processo de aprendizagem. Bom, mas o que fazer quando um filho, percebe-se que um filho está com uma dificuldade de aprendizagem? A primeira coisa que os pais precisam fazer é procurar um profissional, psicólogo ou psicóloga ou um psicopedagogo. O psicólogo vai investigar as questões emocionais e cognitivas, como já foi falado, e o psicopedagogo ele vai trabalhar com atividades específicas para aquela dificuldade que a criança está apresentando. E também tem a opção dos pais preferirem um psicólogo que já seja especialista em psicopedagogia. É também uma boa opção. Bom, mas enquanto os pais não procuram ajuda profissional, o que fazer em casa? O que os pais não podem fazer de jeito nenhum é comparar a criança com irmãos, com primos, com outras crianças que já estão mais desenvolvidas do que ela. Porque ela tem uma dificuldade e as outras não. E outra coisa que os pais também precisam respeitar o tempo da criança concluir, fazer, realizar suas atividades, né, escolares. Porque a criança, ela quer até conseguir fazer as atividades em um determinado tempo, mas ela tem uma determinada dificuldade, ela não vai conseguir. Então, ela quer muito saciar as expectativas dos pais dela e dela própria, porque a criança ela também quer se sentir igual às outras, né? E pelo fato dela não conseguir concluir as atividades no mesmo tempo que as outras ou com a mesma qualidade que as outras, a autoestima dela diminui muito e acarreta muitas vezes a criança até nem querer ir para a escola, né? E ela fica muito ansiosa também porque ela quer dar conta, né? E ela não consegue, e dependendo da família que ela tenha, a família muitas vezes taxa ela de burra, de preguiçosa, né? O irmão é mais inteligente do que ela. Então a família precisa ser uma família muito amorosa com essa criança, compreensiva. Sempre que a criança conseguir concluir uma atividade, ela precisa ser elogiada, estimulada a continuar fazendo as atividades, mesmo que ela com dificuldades, a família tem que incentivá-la a continuar, para ela fazer da maneira que ela consegue fazer. E enquanto isso, procure urgentemente a ajuda do profissional, porque quanto mais cedo se diagnostica a causa da aprendizagem, melhor é para a criança e para a família, com certeza. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. E eu costumo deixar uma frase para reflexão. A dificuldade de aprendizagem pode não ser inevitável, porém, com amor e com conhecimento, os pais poderão ajudar seus filhos a superá-la. O meu contato por e-mail é sandracardosopsc@gmail.com. Estou à disposição se quiser mais algumas informações, mais algumas orientações. Bom, é isso. Obrigada. Bom, e é isso. Esperamos muito que a resposta da Sandra tenha ajudado tanto no caso
do Diogo em específico, quanto em muitos outros pais que estejam passando pela mesma situação, que estejam passando pela mesma dificuldade. E agora eu estou aqui de volta para convidar vocês. Vocês, pais que tenham dificuldade, que estão passando por alguma dificuldade, manda sua pergunta para a gente. Com certeza nós vamos encontrar um profissional que vai poder dar uma luz para você, dar uma orientação, dar um caminho, indicar um caminho para que você possa solucionar da melhor maneira possível. Eu sou Alan, pai de cada dia. Até a próxima.